Boa noite, povo de Deus. Mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vim aqui falar da sua palavra que é eficaz e verdadeira, que não cansamos de falar deste amor, né? Então, vamos aqui estar na palavra do Salmo 35, segundo, que diz: pega o escudo e dá rodeia, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança, obstrui o caminho que me persegue, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Seja confundido e envergonhado os que buscam a minha alma. A minha vida volta atrás, envergonhado, os que contra mim tentam o mal. Seja com moinho perante o vento, o anjo do Senhor, a força fugirá. Seja o seu caminho tenebroso, escorrido, o anjo do Senhor o persegue, porque sem causa encobre a minha alma. Ao redor da cova, o caos sem razão cava para a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição, sem saber, perde a rede que oculta e cai, ele mesmo destruição. A minha alma se alegra no Senhor, alegra-se a sua salvação, todos os meus ossos dirão ao Senhor, quem com tu que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre necessitado daquele que rodeia falso testemunho, se levantará contra mim coisas que eu não sabia. Pelo bem rouba a minha alma. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa palavra, Davi, pela sua perseguição, que Davi está sendo perseguido por Saul. E Saul está querendo tirar a vida de Davi sem causa. E ele pede a Deus justiça, que venha a traidor, né? Para que Jesus entre, para que Deus entre nessa causa. Que aqueles que pelejam contra a vida dele e que queira o seu mal, que o Senhor entre, né, para protegê-lo, para guardar os seus caminhos, para guardar a sua alma, para que nenhum mal venha suceder contra a vida dele, porque ele está aflito, atribulado, e ele clama ao Senhor, que grande é a aflição de Davi, grande é o sofrimento de Davi, com tanta perseguição, com tanto sofrimento, de ser caluniado, de ser perseguido, da sua vida ser entregue ao matador, sem causa. Mas por que Davi está sendo perseguido? Porque quando o Senhor levanta para provar os seus ungidos, né? Então Davi ele foi consagrado a rei. Ele já tinha um chamado diante do Senhor, mas para que a sua vida chegasse no propósito de Deus, ele ia passar pela perseguição, pela traição, pelo espírito de morte, e ele ia ser caluniado, ele ia ser perseguido, né? Como Saul, ele a levantou, jogou todos contra Davi, dizendo que Davi, ele era um traidor do rei. Mas não era, é porque Saul já estava sabendo que Davi estava sido escolhido pelo Senhor para ser rei de Israel. Então, a aflição de Davi era muito grande, tanto que ele disse que a súplica para que Deus julgue a sua causa.
que peitaram contra mim, pelejaram contra os que pelejam contra mim. Pega o escudo da rodeia e levanta-te e me ajuda. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, ele tem pedido ajuda. Ele pediu a Deus ajuda todo o tempo. Era muita tribulação, muita aflição na vida de Davi. Davi, ele não tinha para onde ir, nem para onde ficar. Porque era muita coisa. Onde Davi passava, que Saul sabia, ele mandava matar as pessoas, mandou matar sua família. Né? Era muita perseguição. Davi sofreu muito, mas a diferença é que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele se arrependia de seus pecados. Todo tempo ele ia falar com Deus. Todo tempo ele se humilhava diante do Senhor. E Deus, ele ouvia o seu clamor. Então, esse Salmo 35 é um salmo de súplica a Deus que Davi fez nessa sua caminhada, nesse seu deserto, né, fugindo de Saul para não ser morto. Mas Deus todo o tempo foi com Davi. Deus todo o tempo guardou Davi. O Senhor foi com ele, né? Todo o tempo o Senhor foi com Saul. Mas chegou um tempo que Deus foi com Saul, mas Saul, o Senhor se afastou de Saul. Porque Saul já não queria mais ouvir o chamado de Deus. Ele só queria ouvir o que ele achava que era melhor para ele. Ele deixou de ouvir a voz de Samuel, que Samuel era o chamado de Deus na vida de Samuel, e através do profeta Samuel é que ele passava as instruções para Saul. Mas no momento que ele deixou de servir a Deus e ouvir a voz do mal, o Senhor se afastou dele e entregou o trono a Davi. E aí Davi passou a ser perseguido. E foi muito forte, né? Mas o Senhor todo o tempo era com seu filho. E alegrar na sua salvação, né? Alegrar na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é o que tu que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre necessitado daquele que rouba falso testemunho e se levanta contra mim. E não é diferente no dia de hoje. No dia de hoje somos, às vezes, muito caluniados. Às vezes as pessoas nem conhecem nosso dia a dia, nossa vida, mas às vezes eles querem nos caluniar. Mas aquele que está na rocha, verdadeiramente, servindo a Deus, de espírito e verdade, não se incomoda com essas coisas. Porque quem vai na minha e na sua frente é Jesus. E o inimigo que se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, querendo nos matar e nos perseguir, o Senhor vai lá com sua mão forte e tira tudo de nós. E nosso Deus, ele é fiel. Amém? Meditem nessa palavra do Salmo 35. É um salmo de súplica ao Senhor. Ele vai falar com vocês. Uma boa noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo.